Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. A cada semana nós temos um encontro especial onde refletimos um pouquinho na Palavra de Deus. E é claro, somos beneficiados por esse conhecimento maravilhoso da Palavra de Deus, especialmente agora tratando desse tema tão especial, provados no fogo. Nós temos aprendido ao longo desse trimestre o porquê do sofrimento na vida humana, o porquê da provação e como Deus muitas vezes permite que a prova chegue até a nossa vida para purificar o nosso caráter e para nos preparar para o céu. Por isso, pegue sua lição e vamos hoje ao nosso sexto tema, lutando com toda energia. Esse é o tema da sexta lição que agora vamos juntos estudar. Antes, porém, de começarmos, eu quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho para você receber as novidades do canal. E eu quero aproveitar e convidar você que está me assistindo agora para se tornar também um replicador dos vídeos diários que eu estou gravando. São vídeos pequenos de 4 a 5 minutos que eu estou gravando todos os dias, distribuindo aí temas da Palavra de Deus. É o projeto Primeiro Deus. E para você ser um replicador, basta acessar agora o nosso site, primeirodeus.com.br e se tornar um replicador. São milhares de pessoas que estão participando e você está convidado a se envolver, tá bem? Muito obrigado a você que sempre assiste aqui no meu canal, que também recomenda para outras pessoas. E eu queria convidar você agora a nós fazermos uma oração antes de começarmos o estudo da lição. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Convidamos ao Deus Espírito Santo que esteja conosco e que nos faça compreender as verdades maravilhosas desse tema. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nosso verso para memorizar dessa semana e para esse fim que eu me empenho esforçando-me o máximo possível segundo o poder de Cristo que opera em mim poderosamente. Paulo, ao falar do poder de Cristo que nele operava, ele introduz então o tema dessa semana que tem a ver com a união do esforço humano ao poder divino para resistir às provas e lutas que nós enfrentamos em nossa vida espiritual. De fato, nós temos aqui uma história sobre o perdão muito especial, logo na introdução da lição, e as diferentes formas com que as pessoas encaram as provações e vicissitudes da vida, né? E aqui nos diz que Deus pode trazer para nós cura, para os nossos mais sombrios momentos, para os momentos mais difíceis que enfrentamos na vida, Deus também pode oferecer cura. E nós aprendemos essa semana que nos crisóis da vida, eles são usados especialmente, nós podemos ter duas atitudes diante dos crisóis. Primeira, amadurecermos espiritualmente. E segundo, nós não podemos viver traumatizados pelos dramas, pelos traumas, pelos medos que muitas vezes enfrentamos na vida. Então a lição dessa semana vai nos ajudar a entender isso. E vai nos ajudar a entender também qual é o papel da força de vontade na batalha contra o pecado. Na nossa vida espiritual, quão importante é ter força de vontade. Segundo, como evitar que os sentimentos governem nossas decisões. E nós veremos exemplos de pessoas que se deixaram levar pelo sentimento e acabaram tomando decisões que trouxeram grande sofrimento e tristeza. Então esse será o tema que vamos abordar essa semana. Começando no domingo, o Espírito da Verdade. E esse título da parte de domingo, ele veio baseado numa expressão que Cristo usou lá em João 16:13, onde Jesus declarou: quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de acontecer. É o próprio Cristo quem vai chamar o Espírito Santo do Espírito da Verdade. E nesse texto, ele promete que o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. Somos guiados pelo Espírito e o Espírito não nos conduz a verdades parciais, mas sempre nos conduz
a toda a verdade. Por isso, o Espírito Santo tem um papel fundamental em nossa salvação. Mas hoje vamos aprender que, embora o Espírito Santo tenha poder ilimitado, seja Deus, ele não pode agir nos obrigando a nada. O Espírito não pode obrigar ninguém ao arrependimento, não pode obrigar ninguém a aceitar Jesus, não pode obrigar ninguém a obedecê-lo. E isso tudo é resultado do livre-arbítrio que Deus colocou em cada ser humano, em cada coração. Então eu e você somos dotados da faculdade de livre-arbítrio, podemos fazer nossas escolhas, e é por isso que, a despeito da onipotência do Espírito, ele nunca vai infringir, ele nunca vai avançar e tirar de nós a liberdade de escolha. E a lição trouxe para nós exemplos de que esse livre-arbítrio sempre foi respeitado por Deus. Primeiro, lá no céu. O fato de Lúcifer ter se rebelado e levado consigo um terço dos anjos de Deus é prova que Deus não tolhe o livre-arbítrio. Eles puderam fazer uma escolha. Os anjos de Deus puderam escolher entre ouvir ao próprio Deus ou ouvir os argumentos de Satanás. E de acordo com Apocalipse 12, um terço deles preferiu dar ouvidos a Satanás. Você tem também o exemplo de Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus. Ali eles tinham no Éden a faculdade do livre-arbítrio. E eles podiam escolher entre servir ao Senhor ou não, entre obedecer a Deus ou não, entre comer do fruto ou não. Foi uma escolha que eles tiveram que fazer. E você sabe que eles fizeram uma escolha errada, comendo do fruto que era proibido comer. E assim surgiu o pecado na história da humanidade. Um outro exemplo que nós temos é a questão do pecado de Caim. Caim foi tentado, assim como Abel, e Abel não cedeu à tentação e obedeceu a Deus na forma como sacrificar. Caim, por outro lado, não teve essa atitude. E em Gênesis 4:7, Deus diz claramente para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. E então Deus diz para Caim: mas a ti cumpre dominá-lo. Esta é uma verdade até os nossos dias. Esta é uma verdade eterna, sempre será. O pecado jaz à porta, mas nós precisamos que Deus nos ajude a dominá-lo. Aí então a lição volta ao tema da questão do esforço humano. Na parte de segunda, essa combinação divino-humano vai deixar bem claro para mim e para você da necessidade que nós temos em nos esforçar, em exercer o nosso domínio, a nossa força de vontade, associada à ação do Espírito Santo, para resistirmos às provas. A lição perguntou assim: qual foi sua maior conquista? E eu faço a mesma pergunta para você. Qual foi a sua maior conquista até hoje? E eu pergunto, essa conquista veio de alguma forma sem esforço? Certamente não. Para ter grandes conquistas, são necessários grandes esforços. É como um atleta, que às vezes se prepara durante 4 anos para participar de uma competição. Ele se prepara 4 anos com os exercícios diários, quem sabe por uma competição que vai durar alguns minutos, ou até alguns segundos. Mas todo o esforço é necessário para se alcançar o sucesso. Essa é uma verdade. Então Paulo vai falar agora que o tempo e o esforço são necessários para alcançarmos os alvos em nossa vida. E ele escreveu assim em Colossenses 1, 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, diz Paulo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Que poder, que eficácia é essa que operava em Paulo? O Espírito Santo. Mas a ação do Espírito Santo não tirava ou não negava o fato de que ele precisava se esforçar. E ele diz ao ponto de se fatigar. Então Paulo deixa claro de que essa imagem de
a força de Deus, o poder de Deus aliado ao esforço humano é o segredo para a vitória em nossa carreira espiritual. Nós aprendemos também de que muitas vezes os limites humanos são as oportunidades divinas. E Deus nos ajuda em todos os momentos, não apenas completando uma obra, mas fazendo tudo por nós. De fato, muitas vezes o nosso trabalho tem a ver com a permissão. Permitir que Deus faça a sua obra, permitir que Deus opere em nosso coração. Agora, para que nós exerçamos a nossa força, para que nós exerçamos o nosso livre-arbítrio, no sentido de alcançarmos a vitória na vida espiritual, é impossível entender que a nossa vontade tem que ser disciplinada. E aqui a lição trouxe uma expressão muito interessante, né? Crisóis ou crisol de fabricação própria. A lição usou essa expressão para dizer que muitas vezes nós nos colocamos em situações delicadas. Há crisóis na vida que nós mesmos os criamos. E de fato a Bíblia ensina, né, a lei da semeadura e da colheita, né? O ditado diz, né, quem semeia vento colhe tempestade. E muitas vezes os crisóis que enfrentamos são resultados de más escolhas que nós mesmos fizemos. É por isso que precisamos ter uma vontade disciplinada, especialmente para não deixar que os sentimentos interfiram em nossas decisões. Mas pastor Arilton, o sentimento então é ruim assim? Não, o sentimento não é ruim em si, mas existem decisões que devem ser tomadas deixando o sentimentalismo de lado. Vamos ver alguns exemplos. Olha o caso de Eva. Eva, quando escolheu comer do fruto que Deus havia proibido, ela se deixou levar pela aparência do fruto, porque ele tinha boa aparência e parecia apetitoso ao paladar. Ela se deixou levar pelo sentimento. Olha o caso que a lição trouxe de Davi e Batseba. Davi tinha lá a sua esposa, tinha outras mulheres, inclusive que Deus não aprovava que ele tivesse, mas Davi olhou para uma mulher que já era casada e permitiu que os seus sentimentos dominassem sua emoção ou suas decisões e fez a escolha errada, provocando não só o adultério, como também o homicídio. Olha o caso de Cefas, que a lição vai trazer o exemplo. Alguém também que deixou de seguir as orientações do Senhor. Então veja, Pedro vai nos aconselhar a disciplinarmos a nossa força de vontade. E ele tem um segredo a nos apresentar aqui em 1 Pedro 1,13, onde Pedro diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então ele vai dizer, cingindo o vosso entendimento. O que quer dizer isso? Nós temos que entender que a mente é quem controla o corpo. É a mente o local onde todas as decisões são tomadas. Eu estou agora sentado em um banco, aqui num sítio, aqui no estado de Santa Catarina. Eu posso escolher levantar e sair daqui, mas o meu corpo, esta ação de levantar, sair correndo, ou até mesmo pular aqui dentro de um lago que está atrás de mim, o meu corpo pode fazer isso, mas quem vai dar esse comando é o cérebro. É o cérebro que dá o comando para que o corpo faça tudo. Então, as ações que nós praticamos, elas são resultadas da influência que o sentimento traz sobre o cérebro. Quando Pedro diz, cingindo o vosso entendimento, quer dizer que nós temos que proteger, nós temos que blindar a nossa mente de influências permissivas. Nós temos que permitir que Deus opere em nossa mente para que nós sempre façamos as escolhas certas. E é lógico que ninguém vai escolher certo o tempo inteiro. É lógico que em algum momento nós vamos ter nossas falhas, nossas quedas, mas é também o Espírito Santo que opera em nossa mente para dizer que não é o fim, para dizer que há esperança, para dizer que nós temos acesso ao perdão, que nós temos um advogado que é Cristo, e Ele pode não só nos perdoar, como restaurar completamente a nossa vida. Você percebe então como que é importante cingir o nosso entendimento? E para isso precisamos ter um compromisso radical com aquilo que é certo.
A lição trouxe o exemplo de Jesus em Mateus 5:29, um texto que muitas vezes é mal compreendido, onde Jesus declara: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois é melhor ou te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus está ensinando com isso a automutilação? Claro que não. O que Jesus está ensinando? Ele está ensinando que nós, para controlarmos a mente, precisamos exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa força de vontade, custe o que custar. Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que tem problemas com a bebida, você não pode se dar ao luxo de ficar entrando em bares ou em companhia de pessoas que bebam, porque você vai aumentar o potencial da sua escolha errada. Se você tem problemas com pornografia, você não pode gastar tempo ou ter acesso a sites, à internet, em ambientes privados que dê a você a oportunidade de cair no pecado. Isso é uma escolha racional que nós temos que fazer. É uma escolha lógica que a mente tem que fazer. Então, quando a lição está dizendo que nós temos que ter um compromisso radical, é que Jesus está nos ensinando não a prejudicar o nosso corpo fisicamente, mas fazer todo o possível para não nos colocarmos numa zona de perigo. É isso que Jesus está enfatizando. E quanto maior a frequência, isso aqui é importante, quanto maior a frequência das nossas escolhas corretas, das nossas escolhas certas, mais forte nos tornaremos e mais fraco será o poder da tentação que quer nos levar ao pecado. Ou seja, uma tentação resistida nos fortalece para a próxima. É assim que a gente tem que avançar vitorioso na vida cristã. Cada tentação que você resiste te torna mais forte para enfrentar a próxima. E esse é o ideal de Deus para todos nós. E é claro que esse compromisso radical tem que envolver a proteção das entradas da alma. Essa expressão você talvez conheça ou talvez não, mas entradas da alma é uma expressão usada por Ellen G. White para falar dos sentidos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós experimentamos. Essas entradas da alma devem ser guardadas. Por isso você tem que cuidar com o que você vê, com o tipo de coisa que você ouve, com o tipo de fala que você conversa, porque você está alimentando a natureza espiritual. As entradas da alma devem estar abertas para aquilo que é puro. É por isso que Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. E quando chegamos na parte de quinta-feira, vem aqui a necessidade de perseverar. A lição definiu perseverança como a capacidade de seguir em frente, apesar de se querer desistir. Pensa num atleta mais uma vez, essa figura que a lição trouxe para nós, essa ilustração. Um atleta que se prepara para correr uma maratona de 42 quilômetros, ninguém começa do dia para a noite e consegue correr 42 quilômetros. Ele precisa a cada dia correr um pouquinho mais, mas ele tem que ser disciplinado para não desistir. Se ele desiste quando ele consegue correr 30 quilômetros por dia, ou no mesmo momento, ele nunca vai ganhar uma competição de 42. Então, a lição nos ensina que nós temos que ter perseverança. E aqui a lição trouxe o exemplo de Jacó. Jacó foi alguém que foi abençoado, mas teve que suportar a dor, porque ele brigou, ele lutou com o próprio Deus. Em meio a uma dor terrível, ele se apegou ao Senhor. Ele disse para Deus: eu não te largarei, não te deixarei, se não me abençoares. É claro que além dessa luta física, estava havendo uma luta espiritual. Jacó havia traído seu irmão, seu pai, havia pecado contra Deus, tinha necessidade de perdão, de reconciliação, e ele usou de todas as suas forças para obter do Senhor o perdão e a bênção. Tanto é que Deus muda o nome de Jacó para Israel. E Deus justifica essa mudança dizendo: porque lutastes com Deus e prevaleceste. Um homem
que lutou com Deus e prevaleceu? Como que a gente entende isso? É claro que ele não venceu Deus pela força, mas ele venceu Deus pela perseverança. E Deus quis ser vencido, é claro. Deus está disposto a nos dar o perdão, a nos salvar. Deus, de fato, sempre deseja que nós vençamos. É como um pai, ao assistir um filho envolvido, quem sabe, numa competição, numa corrida, num concurso. Que pai não sonha em ver o filho ganhando em todos os momentos? Mas todos nós sabemos que nem sempre os filhos ganharão em todos os momentos. Deus também sabe disso. Mas a despeito de não ganharmos em todos os momentos, a despeito de não vencermos todas as batalhas, nós temos um Pai que também é compreensível, um Pai que é amor. E eu queria concluir o nosso estudo dessa semana lendo aqui uma passagem do livro Patriarcas e Profetas, escrito por Ellen G. White, na página 208, onde ela fala dessa conjugação perfeita entre o esforço humano e o poder divino. Ela diz assim: a fim de receber o auxílio de Deus, o ser humano deve reconhecer sua fraqueza e deficiência. Interessante. Para termos o auxílio do Senhor, o primeiro passo é reconhecer a nossa fraqueza e deficiência. Deve aplicar o seu próprio coração à grande mudança a ser realizada em si e despertar para a necessidade de oração, esforço fervoroso e perseverante. Ou seja, temos que ter perseverança, oração fervorosa, hábitos e costumes errados devem ser repelidos. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu para fazer por si mesmos. Interessante, né? Muitos não alcançam vitórias porque acabam esperando que Deus faça aquilo que Deus deixou para que nós mesmos fizéssemos. E ela conclui: todos os que se habilitam a ser úteis devem ser educados pela mais estrita disciplina mental e moral, e Deus os ajudará. Então, todos nós que desejamos ser úteis, precisamos ser cuidados. As nossas habilidades devem ser submetidas ao poder de Deus. O nosso esforço humano, aliado ao poder divino, é o que nos poderá conceder de fato a vitória que nós tanto precisamos. É por isso que a lição traz para nós aí esse tema: lutando com toda energia. Ou seja, empreguemos toda a energia que Deus nos concede para fazermos o que é correto, para estarmos na posição correta, para termos pensamentos corretos, para termos uma vida espiritual saudável, forte. E isso só acontece quando a gente se submete à vontade do Senhor, porque Ele respeita o livre-arbítrio e, é claro, você precisa dar a concessão para que Deus faça em sua vida a obra que Ele tanto deseja fazer. Por isso, não deixe o seu coração fechado, mas abra para que Jesus entre e nele faça morada. Não deixe sua mente fechada, abra para que o Espírito Santo faça habitação na sua mente. E que você, com hábitos saudáveis, permitindo que o Espírito faça a maravilhosa obra dele, que nós possamos assim sermos vitoriosos como Deus deseja. Vamos orar por isso hoje? Pai querido, muito obrigado por Tua palavra que nos ensina hoje que nós precisamos submeter a nossa vontade aos Teus conselhos e que nós precisamos exercer o domínio próprio e agir com perseverança para alcançarmos a vitória. Que o Teu bom e Santo Espírito cuide de todos nós e nos abençoe. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por esses pouco mais de 20 minutos que passamos juntos hoje. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar também o seu like. E a gente volta logo, logo com mais vídeos. E não se esqueça de se inscrever também para ser um replicador do projeto primeirodeus.com.br, tá bem? Deus abençoe você. Um grande abraço.